Olá a todos, como estão? Deus abençoe, shalom. Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Shalom, glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, amigos, em nome de Jesus. Bom, gente, eu só queria deixar registrado aqui, né, por este canal, pela rede social que ele fez, né, da minha plataforma, como eu falava assim, oficial, por onde eu sempre estou liberando, ministrando alguma coisa, alguma palavra de Deus, uma mensagem. E hoje, eu queria só informar, né, em nome de Jesus, que é a 7ª cruzada profética apostólica do Ministério Nolan. Hoje oficialmente finaliza, né, com total sucesso, vitória, em nome de Cristo Jesus, né? Eu devolvo a honra, a glória para o Senhor, porque só Ele merece, só Ele é digno. Ele foi, é e será sempre a pessoa mais importante, né? O protagonista principal, né? De tudo aquilo que eu me permita fazer no seu nome e aquilo que Ele me permita fazer para Ele, para a glória dEle, para a expansão do seu reino. Amém? Então, meus irmãos, eu estou muito agradecido com Deus, né, com o Espírito Santo, pelo seu respaldo, pela sua graça, pelo seu amor, né, pela sua companhia, pela sua unção. Graças a Deus por cada pessoa que Deus me permitiu conhecer aqui neste estado de Minas Gerais, nas cidades de Santana do Paraíso e Ipatinga, né? Então, assim, eu estou ministrando muito tempo aqui, mais de 2 semanas, né? Na Igreja Batista Moriá e em outros lugares onde Deus também me permitiu acessar, né, e levar a palavra de Deus, né, pessoas que o Senhor me permitiu ministrar, né. E uma das coisas que eu estou muito agradecido de Deus, primeiramente, é pela sua presença, pela sua graça, né, pelo seu amor, pelo seu cuidado para comigo, pela sua paternidade, né, pelo que Ele realmente é e tem sido e será na minha vida, né, glória a Deus, né. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grato mesmo, não é uma coisa da boca para fora, estou muito feliz com Jesus, né, com o seu Espírito, com o meu Abba, com o meu Deus e Pai. Então, meus irmãos, glória a Deus, primeiramente agradeço a Deus por tudo, né, como já tenho falado, agradeço a vocês que estiveram aí orando, intercedendo, de alguma forma, formando parte disso também, né, em nome de Jesus, ao pessoal daqui dessa cidade, de Santana do Paraíso, de Ipatinga, na Igreja Moriá. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs, pastores, líderes, amém. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus e que a graça do Senhor venha a se multiplicar nas suas vidas, amém, em nome de Cristo Jesus. Então, eu estou muito grato. Para mim, eu estou aqui só para agradecer a Deus, né? É uma live para finalizar com gratidão esta cruzada, né? Hoje estarei viajando, né? De hoje para amanhã estarei viajando para Foz do Iguaçu, para juntar a minha esposa, meu filho, né? Dar testemunho da minha igreja, né? Falar, relatar daquilo que o Senhor tem feito. Mas por aqui eu vou dar simplesmente um adianto, né? Daquilo que o Senhor realmente fez, porque eu sei que mesmo eu chegando lá em Foz, na minha igreja, eu sei que não vai dar 1 hora para mim poder falar e relatar, né? Testificar daquilo que o Senhor fez aqui nesse tempo, né? Que apesar de que na minha trajetória aqui no Brasil, né, fazendo essas cruzadas, é a cruzada mais curta, né, em questão de tempo, né, foram praticamente 2 semanas e um pouquinho mais, 17, 18 dias, mais ou menos, né? Mas glória a Deus, né? Deus seja louvado, né? A glória seja para o Senhor. E, bom, gente, eu estou muito feliz, me sinto realizado, me sinto feliz com o Espírito Santo, porque tudo aquilo que Ele colocou na minha vida, tudo aquilo que Ele colocou no meu coração, tudo aquilo que Ele colocou no meu espírito, tudo aquilo que Ele me impeliu para fazer, para realizar, né? Em obediência, eu
esforcei em obedecer ao Senhor, né, no qual é uma característica minha, né, e quero que continue sendo sempre. Quando o Senhor colocar algo no meu coração, quando o Senhor falar, quando o Espírito Santo falar, me direcionar para me fazer falar, realizar alguma coisa em seu nome para Ele, em obediência, eu vou fazer. E eu espero sempre obedecer ao Senhor no nome de Jesus, né? Então, gente, o que eu queria passar para deixar para nessa live de gratidão, de agradecimento, ou de fechamento, vamos dizer assim, né, para mim, eu vou fechar de uma forma mais extra oficial, né? Lá na minha própria igreja, quando eu fecho, dia 22, eu estarei ministrando na Mesa e Reino, em nome de Jesus, minha igreja, o apóstolo Alessandro Cavaleiro lá, glória a Deus, né? Mas uma palavra que ministrou a mim, que me tocou, que foi enviada direto do Espírito Santo através da minha apóstola, né, para mim, para confirmar, reafirmar e testificar e ainda fortalecer mais aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida nesses dias, nesse tempo, que eu trouxe da parte de Deus para liberar, para soltar aqui nestes lugares da parte do Senhor. E a palavra é legado, né? Eu vim trazer uma consigna, né? Uma palavra-chave para esta cruzada foi convocando, né, um povo para se reposicionar, ou convocação para se reposicionar. Uma convocatória de reposicionamento, com essas palavras que o Senhor me deu assim do Espírito Santo para me trazer como a palavra-chave, a palavra guia, a palavra flecha que vai direcionar e que direcionou cada mensagem, cada palavra, cada participação que o Senhor me permitiu realizar na igreja, né, em prol da igreja, dos meus irmãos em Cristo Jesus. E eu estou muito grato, né, por isso. Mas outra palavra que veio assim de encontro a tudo isso, para se juntar, para se fundir a tudo isso, é a palavra legado. Né? A palavra legado é uma palavra que, no decorrer deste ano, acredito que vai mexer muito mais e no decorrer do próximo ano, acredito que essa palavra vai mexer muito comigo ainda. Essa palavra para mim está se cozinhando aí, né, no fogão do Espírito, né, nas entretelas da eternidade, já começou a ecoar, mas eu acredito que ainda vai ecoar muito mais forte essa palavra na minha vida, e o significado dessa palavra, o que representa essa palavra, o que gera essa palavra, né? A palavra legado. Legado é uma palavra muito poderosa, é uma palavra, quando eu falo de legado, me chega na minha cabeça uma tocha incendiada, né? Com fogo aceso, glória a Deus. Então, assim, legado é uma coisa que incendeia as gerações. O legado sempre será necessário para incendiar, para marcar uma geração e deixar essa marca para a próxima geração. Amém? Em nome de Jesus. Então, legado, né? Um legado espiritual, um legado ministerial, um legado de chamado, um chamado de convocação, um chamado espiritual, um chamado de Deus, um legado de Deus, um legado de fogo, um legado do Espírito, um legado, aleluia, fala muito, né? Um legado vem e nasce a partir do fogo, né? É uma coisa que está vigente na minha vida, né? Esse legado é algo que está bem latejante, que está bem palpante, né? Está palpável, desculpe, né? Então, legado. Legado é uma palavra que vai ministrar muito e que está ministrando ao meu coração, ao meu espírito. Mas o que é para mim, para César, para o profeta César, o que é deixar, liberar, dar um legado, né? Delegar um legado. Então, assim, o legado do fogo, um legado espiritual, ele vem a partir, ele é gerado a partir do fogo. O que é fogo? Ele é gerado a partir da intimidade com o Espírito Santo, ele é gerado a partir de Jesus. Jesus é a primeira pessoa, né, biblicamente falando, que nos dá um legado, que nos deixou um legado. E em muitos lugares da Bíblia, no Novo Testamento, Jesus aparece em vários lugares nos dando um legado, não explicitamente
ou com a palavra legado em si, mas sim está a essência do legado. Pelo menos quando ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Ele continua falando, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? E eis aqui que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Então, assim, Jesus aí nos está deixando um legado para nós como igreja, um legado de obediência, um legado de fogo, um legado de que nós temos que participar na expansão do reino, um legado de que nos inclui, né, na edificação, na expansão, aleluia, do evangelho do reino, na expansão do governo de Deus na terra, um legado a todas as nações. Nós, como discípulos, como filhos de Deus, temos esse compromisso, essa responsabilidade, esse legado de contagiar as nações, de contagiar as pessoas com o fogo do Evangelho, com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Amém? Então Jesus nos deixou esse legado, essa tocha, esse fogo, né? Que está aí na Bíblia, que está nele, somente nele. O maior de todos os profetas, né? O profeta João, né? João o Batista, né? Ele não era João Batista, João o Batista. Ele falou profeticamente, falando de Jesus, né? Que viria um que nos batizaria com Espírito Santo e com fogo, né? Ele está se referindo ao Mashiach, a Yeshua, que ele viria para nos batizar, para nos submergir com o Espírito Santo, nos inundar do Espírito de Deus, nos possuir com o Espírito Santo. Só que ele fala outro complemento poderosíssimo, que eu acredito que aí está o complemento, né, perfeito para juntar e falar da palavra legado em si. Então, legado tem a ver com o Espírito Santo, primeiramente, e com fogo. Porque João o Batista falou que viria um que nos batizaria com Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, o fogo é a marca naqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O fogo é a marca de Deus, a marca de uma geração que caminha, que é guiada, que se deixa levar pelo Espírito de Deus. Como disse Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são esses, os filhos de Deus. Então, assim, um legado vem a partir do fogo de Deus. Um legado é completo, um legado perfeito, um legado espiritual. Ele não vem somente com o Espírito Santo na nossa vida. Ele vem com fogo, e o fogo é as manifestações dele, do poder de Deus, do Espírito Santo, onde tudo aquilo que é de Deus tem que ser ativado em nós e através de nós. Deus desata, libera, ativa a autoridade de governo, autoridade de reino, domínio, aleluia, nas esferas espirituais, e pela pregação da palavra também, Deus desata em nós, quando nós nos posicionamos, desata governo territorial também, geográfico e espiritual. Então, assim, o legado envolve muita coisa, mas o legado tem que ser recebido. O legado você tem que receber. Você tem que receber. Eu preciso receber um legado para mim ter esse legado. Então, João falava assim, que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Legado. Legado vem com o Espírito Santo e com fogo. Legado vem com poder. Legado vem com dons. Legado vem com revelação. Legado vem com unção. Legado vem, aleluia, com manifestações de milagres. Legado vem com a manifestação do sobrenatural. Legado vem com, aleluia, caminhar com os céus abertos por onde nós formos. Legado. Né? Mas o legado tem que ser recebido, tem que ser ativado. Nós precisamos nos conectar ao legado que Deus nos está deixando. É por isso que eu falo que ainda eu vou receber muito mais sobre o legado. Eu vou entender muito mais sobre essa palavra legado. Então não é o legado não é simplesmente pregar. Não é simplesmente ensinar. Não é simplesmente cantar. Legado é muito mais poderoso, muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais gostoso. Mas o legado é algo que nós temos que conquistar.
além de que nós recebemos um legado, para nós involucrarmos na história da igreja, na dinâmica de Deus, de manifestar, aleluia, o nome de Jesus, de levarmos a salvação, de estabelecer e expandir o reino de Deus nas nações. E por isso que o legado se faz necessário hoje em dia. Se você olhar para trás, para a história da igreja, você vê que cada geração foi marcada por um legado, que cada geração foi marcada por algo que recebeu da geração anterior, e assim sucessivamente. E nós precisamos entender isso e nos alinhar e nos reposicionar naquilo que Deus nos está entregando nas mãos. Qual é a tocha que Deus está entregando em mim? Qual é a tocha que Deus está colocando nas minhas mãos? Aleluia. Qual é? Não é simplesmente pregar, não é simplesmente ensinar ou cantar. É mais profundo, é mais poderoso, acredito eu. É muito mais. Eu sei que Deus tem muito mais. Legado é algo profundo. Só que, como é que nós vamos entender que Deus está entregando legado a uma geração hoje em dia, e que hoje em dia é necessário que as pessoas entendam o que significa, o que é um legado para mim, o que é um legado para você. Um legado é como um relevo. Você está tomando a posição da próxima geração, você vai dar continuidade com um entendimento, com uma unção para esta geração, para a tua geração, para que você faça o que tem que fazer. Quizás você não vai repetir o que a geração passada fez. Quizás você vai somente receber uma sombra daquilo que você experimentou em anos passados, na geração passada, na estação passada. Mas Deus, a palavra de Deus fala assim que nós somos levados por Deus de glória em glória. De glória em glória. Então, o que eu acredito com isso? Que Deus nos leva em cada geração a uma glória maior. O legado que hoje nós estamos recebendo do Espírito Santo de Deus não é simplesmente pregar ou cantar, não foi aquilo que foi no passado, não foi aquilo que foi na geração passada ou na estação passada, É algo novo, é algo mais poderoso, é algo mais abrangente. Tem a ver com nações, tem a ver com tribos, tem a ver com línguas, tem a ver com países, tem a ver com todas as pessoas da terra. E é por isso que Apocalipse fala, Deus falando para João, o amado, o teólogo, é necessário que você se levante, é necessário que você profetize a muitos povos, tribos e línguas e nações. Então o legado é importante, o legado tem que ser aceitado, tem que ser recebido, tem que ser liberado, tem que ser carregado. Nós precisamos carregar esse legado. Não adianta receber o legado e nós não fazermos nada com isso. Não adianta recebermos o fogo na mão, recebermos a tocha que Deus nos está entregando e nós não fazermos absolutamente nada. O legado vai morrer aí, na procrastinação, na preguiça, no temor, no medo, na paralisia espiritual. Então, se Deus está entregando hoje um legado, uma tocha muito mais poderosa, quizás você não está entendendo nada do que é. Quizás treme a tua mão quando você recebe aquele legado, aquela tocha, porque está carregada de poder, de unção e ainda de responsabilidade diante do Senhor. E você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mover, você precisa se movimentar, você precisa fazer alguma coisa de forma dinâmica, você precisa obedecer, você precisa sacrificar, se for necessário, porque a adoração é sacrificar. Então, o legado tem a ver com a adoração. E que a adoração? A adoração é sacrifício. A adoração é comunhão. A adoração é tempo com Deus. A adoração é tempo com Deus. Nós precisamos, hoje em dia, nesta geração que está recebendo um legado de Deus, um legado marcado pelo fogo, temos que nos meter na presença de Deus. Temos que nos mergulhar na presença do Espírito Santo. Temos que, aleluia, receber aquilo que Deus tem para nós. Temos que nos impregnar. Mas é muito profundo, é muito profundo, é muito profundo, muito forte, eu não consigo. É bom que você não consiga, porque não é para você fazer muita coisa. Porque quem vai fazer é o Senhor, é Deus. O Espírito Santo, você não precisa fazer nada, somente precisa se movimentar, entender o tempo de Deus, caminhar em obediência, se mover aos lugares que Deus tem. Você precisa somente fazer a vontade de Deus e se deixar guiar pela força do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque quando você toma um legado na sua mão, quando Deus tem um legado espiritual e com fogo do Espírito Santo na tua vida, na tua mão,
Você não pode fazer ou se movimentar pelas suas próprias forças. Você não pode, você não deve se movimentar, você não deve se mover por teu querer, baseado nos teus sentimentos, no teu entendimento, nas tuas emoções humanas e carnais. Não, você recebe um legado de Deus, um legado poderoso, um legado sobrenatural, um legado espiritual, um legado marcado, selado pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Quem entrega esse legado principalmente é Yeshua, é o Senhor Jesus. Mas Jesus nos entregou a nós, a uma geração profética, a profetas, a homens, apóstolos, a pastores, a pessoas de reino, a pessoas proféticas, pessoas entendidas, pessoas que realmente entendem e caminham alinhados no tempo do Senhor, que entendem qual é a estação que nós estamos vivendo hoje, que Deus nos está introduzindo, que Deus quer que nós entremos de forma violenta, mas que tomemos o legado, que tomemos a tocha que Deus nos entregou, mas que nós não precisamos nos mover na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Chega de querer fazer a tua vontade com aquilo que Deus te dá na mão. Chega de querer fazer a tua vontade, o teu querer, com o teu entendimento, aquilo que Deus coloca de forma sobrenatural. Espera. Espera o mover do Espírito Santo, espera o sussurro de Deus, espera Deus falar. Porque se Deus te entregou um legado, se Deus te entregou uma tocha na mão, aleluia, para que você entenda que você precisa ouvir o comando do Eterno, o comando de Deus, que te diga agora, vai, corre, te movimenta. É necessário que pregues, que profetizes, que liberes fogo, que atives ministérios, aleluia, que atives pessoas, que leves o reino, que te movas em fé, que acredites que os dons, que os milagres vão te perseguir aonde tu fores. Caminha em fé, acredita em Deus. Mas eu nunca vi. Eu não acredito que nesta geração vai se mover o poder de Deus, o sobrenatural, os dons de Deus de uma forma como foi na geração passada, na dimensão passada. Deus tem coisas maiores. Ele vai nos levar de glória em glória. A glória da segunda casa, essa palavra se renova em cada geração. Em cada geração onde Deus entrega uma tocha, entrega um legado diferente, essa palavra se renova. Essa palavra que diz que a glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a primeira. A glória de uma geração futura sempre será maior do que a glória da geração passada. Porque Deus nos leva de glória em glória, nunca será menor. Nunca será para nós diminuir. Deus, Ele precisa manifestar a sua glória nas gerações futuras de uma glória abrangente, maior do que a geração passada. Aquela geração que vem depois de nós, que vem depois de mim, que vai nos suceder, ela receberá uma glória maior, uma tocha e uma responsabilidade maior, um fogo maior. Não vai ser menor do que o nosso, será maior em nome de Jesus. Mas compete a nós, filhos, profetas desta geração, levarmos esse fogo, liberar esse fogo, aleluia. Liberar, entregar de forma correta a tocha para a geração que vai nos suceder. Levar esse fogo encendido e incendiado no coração dessa geração, para que ela caminhe na próxima geração com aquele fogo e ainda busque mais daquilo que nós vamos deixar nas suas mãos. Não vamos selar, tocar, plantar, semear nos seus corações da parte de Deus. Então, o verdadeiro legado, né, espiritual acontece quando o fogo que Deus colocou em uma pessoa ou em mim, vamos falar de mim, começa a queimar em outras pessoas. Quando o fogo que Deus colocou na minha vida começa a queimar na tua vida, o processo de legado se está cumprindo perfeitamente. Deus está fazendo a sua obra perfeitamente, porque quem faz a obra é Deus, não sou eu. Eu simplesmente sou um instrumento, uma ferramenta, uma tocha incendiada pelo Espírito Santo de Deus para, aleluia, incendiar, para também levar, para também colocar no nome de Jesus o fogo que Deus tem colocado na minha vida, colocar também na tua, contagiar a tua vida, te ativar da parte de Deus, que você possa entender que é o tempo de você ser, aleluia, ser ativado, ser ligado na tomada do Espírito Santo e começar a caminhar em fé, começar a andar, começar a obedecer. Chega de ficar parado por muito tempo, agora é o tempo de tomar o legado, tomar a tocha, caminhar, correr com os cavalos, aleluia, né? E levar esse fogo para a próxima geração, até que, aleluia, você encontre essa geração.
por enquanto você caminhe com esse fogo. Peça de Deus o que você precisa fazer com o fogo, o que você precisa fazer com o legado que você está recebendo. Eu tenho certeza que você já sabe, que muitas pessoas já sabem qual é o legado que precisa levar. Você precisa levar fogo, levar, aleluia, essa ativação, levar essa paixão, levar o Senhor, levar Jesus. Que você seja um representante desse fogo com a tua vida, com o teu proceder. Assim te chamem de louco, assim te chamem de maluco. Assim as pessoas te critiquem, assim se levantem pessoas murmurando, sem saber o que está acontecendo contigo. Porque não conseguem discernir aquilo que Deus está fazendo através da tua vida ou da minha vida. Então, continua avante. Não olhes para a esquerda nem para a direita. Obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. Olha para frente. Olha para o eterno. Olha para o invisível, como diz a palavra de Deus. Postos os olhos em Jesus, em Yeshua, o autor e consumador da tua fé. O autor da tua fé não sou eu. Não é o teu pastor, não é o teu líder, não é a tua esposa, não é o teu esposo. O autor e consumador da tua fé chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele te chama. É Ele quem te chama. Ele que te fez o chamado. Ele que tem fogo, aleluia, para te entregar. Ele que tem a tocha para que você receba, para que você libere nesta geração. É Ele que quer te levantar nessa geração para te usar de forma poderosa e sobrenatural. Mas você precisa querer. Você precisa se levantar e se esforçar, porque a geração passada já morreu, ou seja, já passou. Hoje você está vivendo o tempo, o agora de Deus, uma nova estação, um novo tempo, e que Deus precisa que você libere, seja ativado de dentro para fora, e que esse fogo seja ativado, reativado, que você, de uma vez por todas, se reposicione no lugar que te pertence por direito. Que Deus mesmo preparou e separou para ti, que tem o teu nome, que tem a tua medida, que tem a tua estatura, aleluia. E é tua, é teu esse fogo, esse legado. Mas você precisa entender. A gente que queima como louco, entendendo essa parte do legado, a gente quisera meter no coração das pessoas assim, mas a gente não faz isso, quem faz isso é Deus. Porque eu entendo realmente o que é legado, eu entendo o que é esse fogo, essa tocha. Então Deus está chamando para nos incendiar, porque somente pessoas incendiadas por esse legado, por esse fogo, é que vai impactar, é que vai influenciar, é que vai incendiar a outros jovens, a outros homens, a outras mulheres, a outros ministros, que vão ser ativados através da tua vida, porque Deus está levantando-nos para nós sermos como chaves, para que outras pessoas entrem por onde Deus nos está levando, nos está ordenando a entrar. Em nome de Jesus. Então, assim, para resumir, né, na Bíblia, o verdadeiro legado espiritual acontece, né? Acontece quando o fogo que Deus colocou na minha vida, em César, aqui no profeta César, falando de mim, né? O verdadeiro legado acontece quando o fogo que está em mim, aquele fogo que Deus colocou em mim, começa a queimar na tua vida. Começa a queimar nas pessoas que Deus me permitiu tocar, orar por elas, escutar, que Deus me permitiu levar a palavra, levar aquilo que eu carrego, levar aquilo do meu depósito. Então esse fogo que está em mim vai começar a queimar na tua vida. Não é porque eu seja alguma coisa, porque Deus me colocou um fogo, me deu uma tocha, me deu um legado, e eu preciso levar esse legado, contagiar outras pessoas. Preciso levar o fogo para que outras pessoas comecem a queimar por Deus, queimar por Jesus, queimar pela sua presença. Então, por isso que eu falo que o legado é mais do que cantar. É muito mais do que pregar, é muito mais do que ensinar, é muito mais do que dançar. O legado é uma vida com Deus profunda, íntima. É uma vida direcionada, guiada, possuída pelo fogo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Possuída pelo Espírito Santo, mas também possuída pelo fogo de Deus. Porque João falou
que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo, mas que também nos batizaria com fogo, aleluia. Então, nós precisamos caminhar possuídos pelo Espírito de Deus, mas nós também precisamos caminhar urgentemente nesta geração, caminhar possuído pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. E se você não tem esse fogo, eu libero fogo sobre a tua vida, através daqui, em nome de Jesus. Que você receba o fogo que Jesus está liberando sobre a tua vida e quer te entregar. Que você comece a queimar por dentro. Que você comece a queimar e que esta palavra, que é legado, que o fogo comece a queimar, comece a arder e que você comece a ser incendiado pelo Espírito Santo, pelo fogo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, que você comece a pensar nas outras pessoas que vão, aleluia, se apresentar diante de ti, que Deus vai colocar diante de ti e que você precisa, aleluia, também levar esse fogo, encender ou incendiar esse fogo no coração dessas pessoas, porque você é responsável para, aleluia, liberar esse fogo. Você é responsável por levar o legado, aleluia. Você é responsável. Você é responsável por obedecer ao Senhor, nisso que Ele está falando. Né? Você é responsável de que as pessoas que estão ao teu redor comecem a queimar com aquele fogo, com aquela paixão que Deus colocou na tua vida. Porque se as pessoas não começam a queimar com aquilo que Deus colocou na minha vida, então esse fogo quizás não é de Deus. Ou me falta mais paixão, me falta mais comunhão, me falta mais ativação de Deus na minha vida, para que esse fogo venha a ser ativado ou reativado na vida dos meus irmãos que estão ao meu redor, na minha casa, na minha esposa, no meu filho. Nós precisamos incendiar esta geração, irmão. Precisamos incendiar o Brasil. Precisamos incendiar, aleluia, as nações. Precisamos incendiar a igreja de Cristo. Precisamos caminhar como uma igreja incendiada, como uma tocha possuída pelo fogo do Espírito Santo. Porque somente assim, meus irmãos, vamos contagiar a pessoas que vão ser chaves para um grande despertar, para um mega avivamento, aleluia, no mundo. Mas se você não se posiciona, se você não quer obedecer, caminhar, se você não quer receber ou aceitar o que Deus está falando contigo, como é que vai acontecer tudo isso? Como é que nós vamos ver a glória de Deus? Como é que nós vamos ver o despertar da igreja? Como é que nós vamos ver o despertar da noiva? Como é que nós vamos ver um avivamento que tanto tem sido profetizado? Aleluia. Se nós mesmos não queremos despertar. Se nós não queremos obedecer, não queremos caminhar, não queremos, aleluia, entender, não queremos discernir, o nosso sentido parece que estão embotados, que estão fechados para ver, para não ver e para não entender o que Deus está falando, e muito menos se não vê, se não entende, se não discerne, você não vai receber, aleluia, o fogo do Espírito Santo, aleluia, o legado que Deus está entregando para muita gente profética. Para muitos jovens, para muitos homens e mulheres que estão aí e que estão desesperados, mas as pessoas precisam pedir a Deus, dá-nos entendimento, abre nossos olhos, alinha os nossos sentidos espirituais, porque nós precisamos caminhar com esse fogo, nós precisamos liberar esse, aleluia, esse legado, nós precisamos ativar esse fogo em outras pessoas também. Eu preciso ativar o fogo em fulano, em Mengano, em Cicrano, que está na igreja, que está lá fora da igreja também. Irmãos, muitas pessoas pensam que o fogo é somente para eles, que o batismo do Espírito Santo, do fogo, que o legado é só para mim. Não, meu irmão, não é para mim. O fogo tem que ser como, me desculpa a expressão que eu vou usar, ou a palavra que eu vou usar, o exemplo, né? Tem que ser como uma pandemia dessa mundial. Temos que contagiar o mundo inteiro com o fogo do Espírito Santo. Temos que contagiar a minha cidade, a tua cidade, o teu estado, o meu estado, a tua nação, contagiar o Brasil com o fogo do Espírito Santo. Temos que despertar, temos que, aleluia, ouvir o grito, o clamor, o gemido de Deus. E temos que abrir os olhos para ver que Deus está estendendo a sua mão, entregando um legado do Espírito Santo, um legado de fogo para incendiar o teu chamado, para que você comece a queimar no profético, para que você comece a queimar no apostólico, para que você comece a queimar no pastoral, para que você comece a queimar no evangelístico, para que você comece a queimar no ministério magisterial, para que você como diácono comece a queimar, ser ativado, aleluia. Para que você como intercessor comece a queimar e comece a receber o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a igreja, o que Deus está liberando do céu.
para que você, como um missionário, aleluia, que anda fazendo a palavra, fazendo a obra de Deus, obedecendo ao Senhor, aleluia, seja uma tocha viva, que por onde você passar, incendeie, toque, ligue, ative o fogo de Deus, aleluia, nas pessoas, na igreja, nas cidades, em nome de Jesus. Que você entenda que você tem autoridade, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. E os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Somos nós os filhos que temos essa responsabilidade legal do nosso Pai, de levar o fogo, de levar o legado, de ativar, aleluia, o fogo, o legado em muitas nações e em muitas pessoas, aleluia. Por que você não se lembra daquilo que aconteceu com Moisés? Né? Moisés deixou o legado para Josué. Elias deixou o legado para Eliseu. Jesus deixou o legado para os discípulos. E os discípulos deixaram um legado para nós. Paulo deixou um legado para Timóteo. E assim tem muitos exemplos, irmãos. Então nós precisamos dessa geração. Elias que deixa um legado poderoso de unção dobrada para uma geração de Eliseu. Precisamos uma geração de Moisés que deixe um legado de poder, de autoridade, de governo para o Josué. Para gente que queira e que ame a presença de Deus. Nós precisamos, aleluia, de pessoas cheias do Espírito Santo de Cristo Jesus, para que deixem, para que ensinem todo aquilo que Jesus nos ensinou. Para que somente assim Jesus esteja do nosso lado e manifeste a sua presença, para que somente assim, aleluia, os sinais nos persigam e nos alcancem, para que somente assim, aleluia, os olhos dos cegos se abram, para que somente assim aquele que está morto ressuscite, fisicamente e espiritualmente, para que somente assim os demônios fujam da presença da igreja, fujam de diante de nós, em nome de Yeshua. Então nós temos que, aleluia, sermos uma geração que deixa o legado. Uma geração de pais que deixam legado para os filhos. Uma geração de pais que deixam herança. E o legado é uma herança. O legado é algo legal. O legado é algo legal que somente os pais têm autoridade e precisam deixar para os filhos. Para os filhos. Os filhos que caminharão, que darão continuidade à obra, assim como nós estamos dando continuidade aos nossos pais. Nós precisamos dar continuidade àquilo que Jesus nos ordenou na palavra. Mas para deixar esse legado, aleluia, temos que entender que existem algumas coisas, alguns princípios espirituais, né? Você e eu, irmão, precisamos viver. Eu preciso viver o que você quer transmitir. Você entendeu? Eu, César, como um pai que quer deixar um legado para a próxima geração, eu preciso, aleluia, primeiro, preciso transmitir. Eu preciso viver primeiro o que eu quero transmitir. Eu preciso viver aquilo, experimentar aquilo, vivenciar aquilo. Eu preciso vivenciar, experimentar aquilo que eu preciso transmitir, que eu devo transmitir. Em nome de Cristo Jesus. Porque, irmão, você, eu, não vamos transmitir nada que nós não vivamos, que nós ainda não temos nem sequer experimentado. Nós precisamos experimentar o legado. Precisamos experimentar o Espírito. Precisamos experimentar o sobrenatural. Precisamos experimentar o fogo de Deus. Precisamos experimentar o que vem de Deus em nós. Experimentar na prática, na vivência. E que somente assim, com autoridade, na prática, você tenha a autoridade legal de Deus para transmitir o fogo de Deus. Que não se transmite somente por palavras. Não. Não se transmite somente por palavras. O legado não se transmite só por palavras. Não. O legado se transmite por vida. Por uma vida. Por uma vida. Moisés deixou um legado para Josué. E Josué viu tudo o que Moisés viveu. Eliseu recebeu um legado de Elias. E ele viu o que Elias viveu. Ele viu na prática o que seu mestre, o seu mentor deixou para ele. Os discípulos, eles caminharam com Jesus. Caminharam com o legado. Oh, glória. Os discípulos caminharam com o legado. Andaram com o legado. Aprenderam do legado. Ouviram o legado. Foram batizados pelo legado.
receberam o fogo do legado. Então eles com autoridade levaram esse legado, transmitiram esse legado à igreja, às próximas gerações, e hoje nós somos o legado do legado que os apóstolos deixaram. E nós precisamos hoje também tomar tudo isso em nome de Cristo Jesus e deixar para a próxima geração que vem depois de nós, deixar um legado. Mas temos que viver, experimentar, vivenciar o legado. Temos que buscar viver na prática, na vida, o legado, o fogo do Espírito. Porque por palavras é muito fácil e por palavra ninguém vai deixar um legado. Por palavras ninguém vai herdar nada. Tem que ser pela vida, pela vivência, pela prática, vivendo e aprendendo, e o legado transmitindo, deixando na próxima geração. Então é uma vida, esse é o primeiro princípio. E aí falei vários exemplos, falei do exemplo de Moisés, que passou 40 anos com Deus, né? Antes de formar a Josué, já Deus andava com Moisés por 40 anos, né? Então, se a pessoa vê, olha exemplo vivo aqui, para que você entenda a responsabilidade e a importância de deixarmos o legado. Se a pessoa está vendo você, se as pessoas olham para você, e vem a sua vida de oração, vem a sua intimidade, vem a sua comunhão, o seu temor a Deus, né? A sua obediência a Deus e a sua palavra, né? As pessoas vão começar a desejar, elas vão começar a querer, elas vão começar a praticar aquilo que você está transmitindo, aquilo que eles estão vendo, enxergando em você. Eles vão querer o mesmo fogo que você tem. Oh, é assim que você está contagiando e ativando esse fogo no coração das pessoas, através do exemplo, através da vida, através da tua prática. Então o fogo começa, você tem que deixar esse desejo, plantar, semear esse desejo. Que as pessoas desejem ter o mesmo fogo que você tem. Que as pessoas desejem carregar o mesmo fogo que você carrega. Em nome de Jesus. Então, irmão, o fogo é contagioso. Espiritualmente. E literalmente também, né? Porque você toca o fogo, você vai ser queimado. Então, aquele que te toca, que tem um contato com você, físico, até espiritual e até físico, vai ser contagiado, vai ser queimado. Vai ser ativado pelo fogo que você carrega, por aquilo que está em você. Amém? Pelo espírito que você carrega. Antigamente você falava pelo manto que você carrega. Eu gosto de falar pelo legado, pelo fogo que você carrega. Pelo depósito que o Senhor colocou na tua vida. A pessoa começar a ser incendiada. Amém? Então, princípio 2, né? Identificar pessoas chaves, não apenas multidões, né? Porque muitas vezes eu falo por mim, às vezes eu queria assim, pegar multidões, meu sonho é pregar multidões, eu sonho com isso, sempre sonhei desde muito novo, assim, no Evangelho, eu sonhava ver como eu via aqueles avivalistas pregando, Billy Graham, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, aquelas pessoas, né, outros mais, pregando em grandes estádios, né, Cash Luna, né, outros pregadores evangelistas argentinos, isso ministrava a minha vida. Esse fogo eu queria, tocava, eu quero isso. Anelo, sonho com isso. Só que hoje em dia eu tenho um entendimento por Deus que nós precisamos identificar, andar com pessoas chaves para liberar, para contagiar, para que essas pessoas sejam queimadas por aquele fogo que você carrega e você transmita o fogo que você carrega para essas pessoas chaves, pessoas específicas, né? Pessoas chaves. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai carregar aquilo que você carrega. Não é todo mundo, não é toda a igreja que vai receber aquilo que você carrega. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que o princípio é identificar. Ora a Deus, pede confirmação, pede discernimento. E se já Deus te mostrou quais são as pessoas, e você já identificou o nome de cada uma dessas pessoas, invista nessas pessoas. Cuide dessas pessoas. Transmita o fogo que você carrega a essas pessoas. Contagie com o fogo do Espírito Santo a essas pessoas. Mas primeiro você precisa identificar essas pessoas. Pode ser uma pessoa. Pode ser 2 pessoas. Pode ser 10 ou até 12 pessoas como Jesus. Jesus identificou, né? Buscou em Deus direcionamento. E ele identificou 12 pessoas, mesmo ele sabendo
que uma delas ia atrair elas. Ia atrair ele, desculpe. Mas invista em pessoas. Você não precisa dizer que toda a igreja tem que... Não, você tem que identificar. Identificar a pessoa que Deus já colocou no teu coração. Identifica no teu espírito. E comece a caminhar junto. Comece a investir com ela. Comece a investir nela. Comece a liberar sobre ela. Comece a te esvaziar nela, como Jesus fez. Comece a viver o fogo diante dela. Comece a experimentar, vivenciar, praticar aquilo que você carrega na prática e que essa pessoa olhe para você e veja em você um exemplo. Veja e receba de você o fogo que você carrega e que ela mesma seja contagiada e que ela mesma comece a queimar com aquele fogo que você carrega. No nome de Jesus. Amém? Então Jesus pregava para multidões, né? Mas ele investiu em 12 pessoas. É simples entender isso, né? Jesus pregou para multidões, mas ele investiu em liberar o fogo, aquilo que ele carregava do Pai, em 12 pessoas. Amém? Entenda muito bem, esse é um princípio muito importante. Porque muitas vezes você quer abarcar todo mundo, mas não é todo mundo, meu irmão. Invista uma ou duas pessoas. Libere aquilo que você carrega em uma, duas pessoas, ou nas pessoas que Deus colocou no teu coração, aquelas pessoas que você já identificou e que o Espírito já te identificou. Faça isso em nome de Jesus. Então, para te ajudar, né? Para ajudar essas pessoas em quem você vai investir, vai delegar, vai contagiar, vai andar junto. Aleluia. Essas pessoas têm que, primeiramente, tem uma característica que eu sei muito bem, né? Eu já tenho isso, já teve isso, e tenho mais hoje em dia. E eu vejo, eu sei discernir essas pessoas que têm fome, sede, desespero espiritual pelo fogo, pelo legado, por Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas que você vai identificar, essas pessoas têm uma característica, são pessoas que têm fome espiritual. São pessoas que são fiéis a Deus, que querem ser fiéis mais à palavra de Deus. São pessoas que são leais. São pessoas que têm disposição para obedecer e de aprender de Deus através da tua vida. Nem todo mundo vai querer andar contigo, nem todo mundo vai querer aprender, ou nem todo mundo vai querer escutar ou receber aquilo que você está liberando, pregando, ensinando. Não. Então invista nessas pessoas que estão com fome e sede espiritual. Pessoas fiéis. Pessoas que tenham disposição no coração para obedecer, para serem ensinados. Veja essas pessoas, são poucas, são minúsculas. Essas pessoas que têm essa fome, essa disposição. E sobretudo, essas pessoas têm que ter, você tem que ver, discernir, se elas realmente querem ter essa capacidade de carregar a responsabilidade que você carrega, o fogo que você carrega. Porque nem todos vão receber o mesmo nível, mas todos vão ser contagiados, todos vão ser ativados. Aqueles que andam contigo, aquele que tu está identificando, já identificou, nem todos vão receber no mesmo nível a unção, o fogo, mas eles vão ser ativados. Eles vão caminhar em um novo nível, um novo tempo, né? Mas vai receber o legado. E o mais importante é você liberar o legado. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Como falou Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ele fala assim: o que de mim, Timóteo, meu filho, o que você escutou, o que você viu de mim, o que você ouviu de mim, o que você percebeu em mim, o que você viu como testemunho através da minha vida, o que você aprendeu de mim, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Ensina, prega, libera, transmite, contagia, confia, entrega, dá. Você tem autoridade para confiar a homens fiéis, que assim como tu também sejam idôneos, para ensinar, para liberar mais desse fogo, para que dêem continuidade ao legado. Aleluia. Faça isso, irmão. Faça isso. Você vai ver o resultado, você vai ver o respaldo do Senhor através da tua vida, e você vai ver que o legado é expansível, o legado é expansível, o legado vai se expandir, vai crescer e vai gerar, né, uma multidão de pessoas famintas, pessoas incendiadas,
em diferentes bairros, em diferentes lugares da tua cidade, em diferentes casas. E quando você junta na igreja, você vai ver, meu Deus, o fogo está crescendo. Aquilo que eu carrego foi liberado. Aquilo que eu carrego, Deus começou a liberar. As pessoas começaram a receber e entender que realmente é isso que nós precisamos levar, contagiar com o fogo, em obediência ao Senhor, para ativar a igreja e podermos ver um despertar espiritual na igreja. Podemos ver uma manifestações sobrenaturais, que a característica que a nossa essência sobrenatural como igreja volte a se manifestar. Voltem os milagres, voltem os sinais, voltem os dons, volte, aleluia, o mover angelical, volte a manifestação da mão poderosa de Deus em nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Porque Jesus liberou uma palavra e ele falou assim que nós faríamos coisas maiores em seu nome, aleluia. Ele liberou essa palavra. E eu creio isso, eu creio e tomo essa palavra para esta geração. Em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos nos mover no legado. Precisamos nos mover em obediência no legado, para que nós venhamos ver, aleluia, a palavra de Jesus se cumprir em nós e através de nós. E que possamos ver os milagres, os sinais, aleluia, as coisas maiores de Deus para a glória e honra no nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, irmão. Então, o que de mim você ouviu e aprendeu, você está autorizado a confiar, a liberar, a ensinar também, a contagiar a outros homens, a outras pessoas que sejam fiéis, assim como você. Pessoas que sejam idôneos, que estão também com fome, com sede, por mais de Deus, aleluia. E que essas pessoas também ensinem e deixem e levem um legado, aleluia, a outras pessoas. E assim vamos, de glória em glória, esticando a corrente do legado. Em nome de Cristo Jesus, irmão. O legado é para deixar nos outros, não é para mim. É simples. O legado é para deixar nos outros, não é para mim. Glória a Deus. Outra terceira característica dessas pessoas que você vai identificar, irmão, né? Ou característica do legado. Vou falar assim, esse é o terceiro. O terceiro exemplo espiritual do legado. Transferir espírito, não apenas informação. Isso é muito importante. É muito importante, sabe por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo no século XXI. Estamos vivendo uma geração humana, terráquea ou terrena, da informação, da tecnologia, do avanço da ciência. O cumprimento da Bíblia também, que diz que nos últimos tempos a ciência cresceria. E estamos vivendo onde a ciência está crescendo demais, onde a informação está cada vez mais evoluída. Estamos vivendo os tempos da informação, os tempos da comunicação, o tempo de termos maior informação. Hoje nós temos muito acesso, muito fácil termos acesso à informação. E aí muitas informações que antes, nas gerações passadas, não tinha. E que hoje nós somos privilegiados porque temos informação. Só que para transferir legado, para transferir o fogo, para transferir espírito desse legado, não é simplesmente informação, meu irmão. Não. Já se falou anteriormente, no segundo princípio, é vivendo, é na prática. É mais do que informação. Então, muitos ensinam hoje teologia, conhecimento, letra, teoria, ideologias de homens, ensino de homens, fundamentos de homens para outros homens, regras de homens para controlar e regrar a homens, leis para dominar a homens criadas por outros homens. Infelizmente, liturgias que tenham para manter o controle dos homens dentro da igreja. Só que isso não é legado. Isso é simplesmente coisas, conhecimento. Mas poucos hoje, e isso é contado a dedo, são poucos hoje, falando aqui do Brasil hoje especificamente, são poucos os que hoje transmitem esse espírito do legado, o fogo do legado. São poucas pessoas. Em todo o Brasil são poucas pessoas o que transmitem esse espírito. Porque muitos estão ensinando, pregando, teologia, conhecimento humano, profundos, interessantes, mas são conhecimentos humanos. E eu gosto como fala o apóstolo Paulo.
em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Quando eu me dirigi, quando eu fui até vocês, eu não fui com ostentação e conhecimento humano para me dirigir a vós. Mas eu fui com todo temor e tremor de espírito. Eu fui com manifestação de poder e Espírito Santo. É muito mais do que conhecimento. É termos poder e termos Espírito, termos fogo de Deus. Porque de que adianta nós termos o conhecimento hoje em dia? De que adianta estarmos vivendo no tempo da comunicação, na telecomunicação, da informática, da informação, e você não tem Espírito, não carrega Espírito. Você não carrega poder, não tem poder. Não carrega fogo, não tem para contagiar a ninguém. Não toca vidas. São ensinamentos mortos. São letras mortas. É uma linguagem morta. Então Deus está hoje falando para nós hoje. E não precisamos liberar fogo. Buscar poder de Deus. Buscar conquistar a nossa própria unção que cada um deve conquistar em Cristo Jesus, na intimidade. Então, quando Eliseu, volto a falar de Eliseu, quando Eliseu, ele seguia Elias, ele não estava apenas aprendendo mensagem, que com certeza Elias, como parte da escola de profetas, como líder da escola de profetas, né? Ele quizá falava só, se ensinava algumas coisas profundas e proféticas, glória a Deus, né? Coisas que se aprendem nessas escolas de profetas, né? Coisas profundas, coisas poderosas, coisas que são como um doce de mel para nós. Falo por mim porque eu amo aprender as coisas proféticas, aprender de Deus. Mas não são só mensagem, não é só escutar uma palavra, não é só ouvir o que se fala. Tudo isso, quando eu falo essas coisas, me lembra muito. Não sei, graças a Deus, hoje tenho muito usado o Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Aquele homem que era temente a Deus e se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho dele perante Satanás, né? Ele falou para Deus assim, quando Deus confrontou ele: deu vidas. Eu sabia, né? Eu te conhecia de ouvir falar, né? Eu só escutava a mensagem. Eu só ouvi pessoas falar de ti, mas eu não te conhecia. Eu não tinha recebido o teu poder dentro de mim. Eu não havia sido contagiado, não senti, nunca havia sentido o teu fogo na minha vida. Eu não te conheço assim profundamente, presencialmente, pessoalmente, singularmente. Por mim mesmo, eu não te conheço. Eu somente conheço de mensagem de outras pessoas, de ouvir falar. E isso não é deixar legado, isso não é receber legado, é receber informação. Irmãos, eu não quero somente transmitir informação, eu quero deixar fogo no teu coração, eu quero incendiar o teu coração, eu quero ativar o fogo pela paixão de Cristo, pela paixão do Espírito Santo, por caminhar com Deus, por obedecer ao Senhor, por andar com Deus, por andar e viver possuído pelo chamado, possuído pelo Espírito Santo, para que você seja batizado com o Espírito Santo de Deus, mas que também seja batizado com um fogo de Deus. Não é só mensagem, não é só uma teoria, uma palavra, não. As pessoas que você já assignou, que você já separou, que está na tua cabeça, que você quer que andem contigo, em quem você quer se exprimir, em quem você quer, aleluia, liberar esse fogo. Ela tem que entender, essa pessoa tem que entender que você é um homem de Deus. As pessoas têm que ver em você. Ela tem que ver e entender. E digam assim para si mesma: eu estou caminhando com um homem de Deus. Eu estou caminhando com um homem que tem visão. Eu estou caminhando com um homem que está vendo a Deus. Eu estou caminhando com um homem que ouve a Deus. Eu estou caminhando com um homem que obedece ao Senhor. É isso que você tem que transmitir, plantar, semear no coração dessas pessoas, desses jovens, desses homens, dessas mulheres. Não é somente liberar a mensagem, não é somente ensinar uma mensagem, uma teoria, não. É muito mais, a tua vida tem que transmitir poder, tem que transmitir fogo, e elas têm que se identificar contigo, com aquilo que você carrega. E que diga: eu caminho com Elias. Ei, eu caminho com Elias. Eu não sei Eliseu, mas Eliseu, nossa,
Que honra, que privilégio. Eu caminho com Elias. Eu caminho com o profeta. Eu caminho com um homem que tem visão. Eu caminho com um homem que ouve a Deus. Eu caminho com um homem que fala ao que Deus manda fazer. Eu caminho com um homem que caminha com Deus. Eu caminho com esse cara. Não é idolatria. É discipulado, mentoreado. É receber o fogo. É caminhar com alguém que vai te deixar um dia um legado. É entender que você está caminhando com um Elias que um dia vai te deixar um manto. Ei, é caminhar com um Elias sabendo que um dia ele vai te deixar, aleluia, uma porção dobrada. Não é idolatria, irmão. É caminhar com homens que realmente valem a pena. Caminhar com homens cheios de Deus. Homens de fogo. Que têm fogo, que liberam fogo. Que quando eles chegam, os céus se abrem. Quando eles chegam, os demônios fogem. Homens que cortam a cabeça de Jezabel. Homens que têm autoridade sobre nações completas. Porque caminham com uma dimensão totalmente diferente. E é uma honra caminhar com essas pessoas. É uma honra que Deus nos dá. Aprender, receber legado. Receber o fogo. Para capacitar, para ensinar, para transmitir, para influenciar, para contagiar, para queimar em outras pessoas também. Fazer a mesma coisa. Em nome de Yeshua. Não é somente uma mensagem. Não é somente aprender teoria aí. Eu estou caminhando com Elias. Eu estou caminhando com um profeta. Eu estou caminhando com um homem que fala com Deus. Com um homem que ouve a Deus. Um homem que se deixa direcionar por Deus. Um homem que caminha, que anda com o Senhor. Que fala o que Deus manda. Um homem que, nossa, é um exemplo. Eu quero. Imagina Eliseu, irmão. Imagina Eliseu. Imagina o Josué se espelhando em Moisés, admirando, recebendo, aprendendo, vendo. E nesse vendo, irmão, nesse vendo, está incluso tudo o pacote completo. Você está vendo a um homem de Deus. Um homem que ouve a Deus, um homem que caminha com Deus, um homem que ama o Senhor, um homem que está cheio do fogo, um homem que está cheio do Espírito Santo, mas é um homem perfeito, um homem de carne e osso, um homem que tem fraquezas, um homem que está sujeito a paixões, um homem, assim como você e como eu, mas é um homem que caminha com Deus, é um homem que é o profeta do Senhor. E isso implica tudo, porque você não somente vai ver o glamour, a grandeza, você está vendo tudo, a fraqueza. E você também aprende com isso, a receber legado. Em nome de Jesus. Interessante o Eliseu. Em 2 Reis, né? Versículo 9. Eu te peço que o Senhor, que tenha para mim, que haja para mim uma porção dobrada do teu espírito, do teu fogo. Sobre mim. Esse cara estava louco, maluco, né? Ele sabia quem era Elias. Ele sabia quem era seu mentor. Ele sabia. Porque ele também era profeta. Ele também era um agente profético. Ele sabia que Elias tinha algo que ele precisava. Ele sabia que Elias tinha algo que ele vai precisar mais adiante. E ele pediu, peço-te que haja, né, uma porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Não é somente um legado, eu quero uma porção dobrada desse legado. Eu quero uma porção dobrada desse fogo. Glória a Deus. Então, o legado, resumindo, ele envolve convivência, discipulado, exposição ao ambiente da presença de Deus. Tem pessoas que parecem que ficam com medo quando Deus começa a se manifestar. Pessoas que estão na igreja e se escondem lá atrás. Pessoas que não podem ver um homem de Deus chegar, começam a fugir, saem correndo, se escondem, começam a esquivar, começam a dar desculpas. Né? Nós temos que aprender a nos expor ao fogo que esses caras carregam. Nós temos que nos aprender e desejar querer, nos expor ao ambiente que é criado, onde essas pessoas chegam. Porque esse ambiente não são eles. É Deus sobre ele. É Deus que carrega eles. É Deus que carrega eles. Onde eles chegam, onde Deus leva eles, nós temos que
nos lançar, nos expor. Estou aqui, Senhor, me queima com esse fogo. Eu quero receber esse fogo. Eu quero essa porção dobrada. Eu preciso caminhar, preciso ser ativado, preciso ser incendiado, preciso me reposicionar para fazer, para viver, para manifestar a mesma coisa que esse cara tem. Em nome de Cristo Jesus. Nós temos que aprender a ser humildes para nos expor ao ambiente da presença de Deus. O quarto princípio aqui, irmão. Criar ambiente de fogo. Eu acabo de falar com isso. Criar ambientes de fogo. Essa é uma característica que eu tenho visto no meu andar, quando o Senhor tem me levado, e não é somente agora, né? Na minha caminhada. E toda a honra e toda a glória eu devolvo para o Senhor, para o dono da minha vida, aquele que me comprou com o sangue de Jesus, aquele que me selou, amém? Com um chamado, com o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus realmente. Aqueles que delegam esse fogo, aqueles que carregam um legado, o legado, eles criam ambientes de fogo. Criam ambientes de fogo. É como quando onde você chega, onde eu chego, é como que um vulcão se ativa. É uma coisa louca, é uma coisa doida, né? Somente aquele que caminha nessa dimensão do legado, desse fogo, vai entender. Vai entender mesmo. E sabe do que eu estou falando. Em nome de Jesus. Essas pessoas criam ambientes. Criam ambientes de fogo. Então, se você quer deixar, né? Se você quiser deixar um legado, se eu quiser deixar um legado, eu, César Augusto Machado Figueira, como profeta do Senhor, como missionário por onde eu passar, eu preciso criar ambientes onde o Espírito Santo se move. Criar. Lembre-se de Elias, lá no monte, onde ele confrontou os falsos profetas. Ele deixou que os falsos profetas fizeram seus rituais, suas liturgias, suas macumba, que não deu em nada. Não deu em nada. Eles se feriram. Depois, ele até estava sorrindo dele. Só que quando chegou a vez de Elias, mete isso na tua cabeça. Vai chegar um momento em que vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez. Eu quero profetizar em nome de Cristo Jesus. Já chegou a tua vez. Hoje, agora, é a tua vez. Mas voltando a Elias, quando chegou a vez de Elias, o ambiente mudou. Oh, glória! O ambiente mudou. O ambiente foi transformado. A esfera mudou. A dimensão, o clima, tanto espiritual como físico, começou a mudar. Porque era o profeta, era Elias, era o homem de Deus. Aquilo que ele carregava foi ativado naquele momento para esse momento. Porque chegou a sua vez. Agora é a vez dele. Agora é a minha vez. E ele clamou ao Senhor. E Deus respaldou ele. E ele criou um ambiente onde o fogo do céu se derramou. Onde Deus liberou fogo do céu. Em resposta a esse homem. Em resposta a alguém que carrega um legado. Em alguém que carrega fogo. Em alguém que transmite legado. De forma pública, Deus expôs a esse homem. Porque esse homem carrega algo. Que esse algo transforma o ambiente. Que esse algo cria uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de glória. Uma atmosfera de fogo. Uma atmosfera que é dinâmica. Que para onde ele vai, se move com ele. Para onde nós vamos com esse legado, com esse fogo, a atmosfera que nós carregamos, se move comigo. Se move com você. Se move conosco. Aprenda a caminhar com esse fogo. Aprenda a caminhar com esse legado. Aprenda a caminhar para que quando você chegue a qualquer lugar, ambiente seja transformado. Fogo seja desatado. Justiça de Deus se desata. É por isso que quando um profeta chega a um lugar, a primeira coisa que se ativa pelo que ele carrega, a primeira coisa que Deus libera, que Deus desata por aquilo que ele carrega, chama-se justiça. Porque nós, profetas, carregamos um manto e um fogo e um legado de justiça. Então, por onde nós passamos, uma das primeiras coisas que Deus manifesta, que Deus desata é justiça, mesmo sem eu profetizar, mesmo sem eu liberar justiça. Aquilo que nós carregamos, o fogo que nós carregamos, é justiça de Deus.
Por isso que muitas coisas acontecem na cidade. Depois que o profeta sai daquele lugar, Deus manifesta a justiça. Algo acontece. Algo acontece. Em nome de Jesus. Então, se você quer deixar legado, precisa criar ambientes. Vamos a criar ambientes, irmão. Vamos a invocar o nome do Senhor. Vamos a criar um ambiente de glória. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o monte de oração. Vamos fazer mais vigília. Vamos voltar aos jejuns. Vamos voltar aos tempos proféticos. Né? Vamos. Vamos nos conectar com a visão da restauração e reposicionamento espiritual. Né? Vamos a nos conectar com tudo isso. Vamos a conectar e fundir tudo isso em um legado. Vamos transformar tudo isso em um legado. Para que através de nossas vidas, de nós, levemos restauração, manifestemos reposicionamento, ativemos o que está desativado, liguemos o que está desligado. Se levantem os que estão caídos, em nome de Jesus. Se despertem os que estão adormecidos. Sejam incendiados os que estão amornecidos, em nome de Cristo Jesus. Porque Deus tem muito mais. Então Deus nos chamou para criar ambientes, para ativar esse ambiente em você, para ativar esse ambiente dentro do teu coração, para queimar esse fogo dentro da tua vida, para liberar esse legado sobre e dentro de você, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Então, irmão, vamos nos conectar a essa visão. Vamos nos conectar a restauração. Vamos nos conectar a um reposicionamento. Vamos nos conectar a uma visão diferente. A uma vida espiritual diferente. Uma vida cristã diferente. Que Deus nos tem entregado. Você já recebeu. Você já recebeu. Como? Quando? Quem? Jesus te deu isso. Jesus falou em Atos, capítulo 1, acho que versículo 8. E recebereis poder. Recebereis autoridade, recebereis governo, recebereis domínio, recebereis autorização, recebereis a unção, quando venha sobre vosotros o Espírito Santo, aleluia. Já nós temos o Espírito da promessa. Nós precisamos somente ativar e começar a queimar com o fogo que Jesus desata, junto com o Espírito Santo, em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Porque já nós recebemos, já Jesus entregou. Toma posse. Toma posse e reativa aquilo que está desativado em nome de Jesus. Te reposiciona e te coloca no teu lugar correto, no lugar que Deus preparou para ti, não o homem. Deus preparou um lugar para ti, não foi homem nenhum. Se estás no lugar que o homem te colocou, sai daí e te coloca no lugar que Deus te tem. Se tu estás operando no lugar que o homem te colocou, saia e obedeça ao Senhor e te reposiciona no lugar que Deus te colocou, que Deus preparou, que Deus separou legalmente para ti, que tem o teu nome. Que tem o teu nome, que tem as tuas letras, aleluia. Que tem as tuas medidas, que é somente para ti. E que somente será ativado através da tua vida, da tua obediência, da tua adoração, da tua fé, em nome de Jesus. E da tua humildade para aceitar e receber isso. Amém, irmão? Então, uma coisa muito importante, uma coisa que eu fiz aqui na casa do meu irmão, pastor Tiago aqui, foi levantar um altar. Um altar e um trono de governo espiritual, né? Declarando e profetizando o governo de Jesus neste lugar e através deste lugar. Levantar um altar de adoração, né? Um altar geracional, porque aqui gerações serão abençoadas a partir daqui, de forma espiritual e sobrenatural. Porque Deus escolheu para levantar um altar, para levantar um trono, para desatar o governo, para transformar o ambiente desde aqui. Mas quem faz isso? César? Eu não. O profeta somente leva o ambiente. Ele somente caminha, aleluia, debaixo daquela nuvem de glória. Né? Então, esses lugares aonde você vai, Deus sempre faz com que esse lugar se torne um altar. Que é um altar? Um lugar alto, um lugar onde Deus governa. Um lugar que pertence ao Senhor. E que será do Senhor. Porque todo lugar alto, diz a palavra de Deus, todo lugar alto pertence ao Senhor. E isso que é um altar. Um lugar que pertence somente a Deus. Amém? Então aqui,
Pessoas que entram, que tocam, que têm contato com esse lugar, ou que tem lugar comigo, que tem lugar com você, pessoas serão incendiadas, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão receber fogo, pessoas vão sentir algo, pessoas serão ativadas e reativadas pelo fogo que se desata nesse altar, pelo fogo que o homem de Deus carrega. Então, se torna ao mesmo tempo um ponto de conexão. Porque o homem que carrega fogo, o homem que carrega um legado, ele é um ponto de conexão entre o céu e a terra. É uma ponte, é uma porta. É uma ponte, é uma porta. Onde pessoas vão, onde pessoas vêm. Onde Deus se desata e onde Deus recebe. São pontos de conexão. Eu sou um ponto de conexão para a tua vida hoje. Em nome de Cristo Jesus. Então, lugares de encontro, nós geramos legado. Não porque eu tenho esse poder, não porque eu tenho essa faculdade de gerar um legado, não. Porque eu a partir do momento que Deus me transforma, Deus me torna um lugar de encontro, um ponto de conexão. A minha vida em Cristo Jesus, a minha vida, o legado, gera legado. Um legado gera legado. Uma pessoa que caminha sobre legado, leva legado. Uma pessoa que caminha com fogo, que entende, que caminha com entendimento de legado, ele gera legado. Ele tem autorização, tem autoridade dada por Deus, legal, pelo Espírito Santo, de gerar legado em outras gerações. E isso que eu quero gerar, eu quero profetizar legado sobre a tua vida. Eu quero liberar o legado de Deus na tua vida, para que você caminhe, para que você ensine, para que você pregue paz, para que você também transmita e leve legado para a próxima geração que vem depois de ti. Em nome de Jesus, mas você precisa entender e receber, aceitar e começar a clamar, para que onde você esteja, o ambiente seja transformado. E o ambiente onde você está se torne um lugar de conexão entre Deus e você, entre Deus e você, entre céu e terra. Em nome de Jesus. E outro ponto para fecharmos aqui, irmão, sobre legado. O quinto princípio é liberar e envio. Liberar e envio. Liberar, ativação e envio. É uma coisa que eu faço muito, é liberar. Liberar, ativação e envio. E nesta cruzada, nesta sétima cruzada profética apostólica do Ministério Glória, eu vim para ativar. Eu vim para liberar. Eu vim para, aleluia, trazer reposicionamento. Uma ativação do reposicionamento. Uma ativação de homens que receberam a palavra, que escutaram, que foram tocados por aquilo que eu carrego da parte de Deus, em nome de Jesus. E que eu creio que proximamente se começarão a mover, que serão enviados para viver o plano de Deus, em nome de Jesus. Então, um legado espiritual não prende pessoas, ele envia. A partir do momento que eu entendo qual é o meu legado, irmão, ninguém vai me deter. Ninguém pode me deter. Ninguém pode te deter. Ninguém pode te parar. Ninguém pode te amarrar. Ninguém pode te ter mais nas quatro paredes. Quando você entende e receber um legado, o fogo de Deus na tua vida, esse legado espiritual, ninguém vai te prender, meu irmão. Ninguém pode. O que podem fazer é te enviar. O que podem fazer, o que eles precisam fazer é enviar. Sair com palavras de envio. Para levar o legado a outros lugares, a outras pessoas, a outras nações, a outras geografias, a outras comunidades. Aleluia. E Deus vai te levar. Deus vai levar você. Porque Deus não vai permitir que homem nenhum prenda o legado que está na tua vida. Homem nenhum poderá te prender. Deus não vai permitir que homem nenhum prenda o legado, o fogo que está na tua vida, que Jesus colocou dentro de você. E você precisa obedecer e caminhar, né? Se mover em fé. Amém? Então já nós recebemos de Jesus, né? Que assim como o Pai enviou ele, nós também fomos enviados. Jesus já nos enviou. Já não somos missionários, já não somos apóstolos, enviados com autoridade e enviados com um propósito, que somos missionários.
né? Eu sou enviado com autoridade. Me movo nessa dimensão apostólica. Porque Jesus me enviou. Porque ele já foi enviado pelo Pai. E ele nos enviou agora, com autoridade, para proclamar, para liberar fundamento. E esse fundamento, delegado do fogo espiritual, é um fundamento que tem que ser restaurado. Restaurado, restituído a nós, a igreja de Cristo. Amém? Então, pessoas chaves precisam serem ativadas. As pessoas que tu queres que andem contigo têm que ser reativadas. Têm que ser confiadas. Têm que ser enviadas. Aleluia. Então, mesmo que isso signifique que elas vão abrir novas obras. Amém? Porque se não são enviadas, como que vai ser expandido o reino? Como é que se vai abrir novas obras? Como é que vai começar novos ministérios? Como é que vai ser novas pessoas alcançadas? E o fogo tem que ser multiplicado. O legado tem que ser multiplicado. O legado tem que ser expandido em toda a terra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, não, tem outros princípios aqui que eu somente vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês, né? Princípios aqui, de parte de Deus, eu vou ler. Somente vou ler, não vou olhar. Eu falei, acho que eu falei o que é mais importante para vocês hoje entenderem. Então, o sexto princípio é marcar. Aquele que caminha em legado, marca momentos proféticos de transferência. Nós temos essa autoridade dada por Deus e dada pelo Espírito Santo de delegar, de transferir. Nós transferimos pelo Espírito Santo. Nós somos canais de transferência, de unção, de legado. Em nome de Jesus. Amém? 7. Nós ensinamos a intimidade com Deus, né? O maior legado não é um ministério. Eu já tinha falado sobre isso. Eu já tenho pregado sobre isso. Já tenho ensinado sobre isso. Já tenho vivido isso, né? Que o maior legado não é um ministério, né? Não é uma placa de igreja. Não é ter um título de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista, de mestre. O maior legado que nós temos, irmão, é ensinar. É ensinar pessoas a conhecer a Deus. Como diz o lema da Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o maior legado que nós como igreja temos. Porque o ministério vai passar. A Bíblia diz que os profetas deixarão de existir. Mas quem aprende a ouvir Deus permanece para sempre. Quem aprende, escuta muito bem. Quem aprende. Mas para aprender você precisa ter um mestre. E Jesus fala assim: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Temos que buscar aprender com Jesus. Mas para aprender com Jesus temos que andar com Ele. Temos que aprender a escutar. Temos que nos submeter a Ele. Amém? Para que assim nós venhamos permanecer. Para que o legado permaneça. Para que o legado que você quer deixar para a próxima geração permaneça e não morra em você. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, para deixar um legado de fogo na igreja, viva uma vida real, viva na pele, viva na intimidade, conquiste, tenha uma vida poderosa com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, viva uma vida real com Deus. Identifique as pessoas fiéis que vão caminhar contigo, discipula de pertinho, não por celular, não por mensagem de WhatsApp, não. Discipula, faça, imite Jesus, imita o mestre, faça como Jesus, identifica pessoas, mas discipula de perto. Abraça, toca, olha para os olhos, olho no olho, face to face, cara a cara. Discipula de perto, irmão. Discipula de perto, em nome de Cristo Jesus. Cria ambientes espirituais, cria ambientes da presença de glória. Ativa essas pessoas, ativa e envia, porque você tem autoridade. Você tem Deus, você tem o Espírito de Deus. Ajuda ela para que entenda que ela tem que também fazer a mesma coisa e continuar o legado. Então faça, transfira o que você carrega, transfira espiritualmente aquilo. Sele essas pessoas com aquilo que você carrega. Queime essas pessoas com esse fogo que você carrega. Deixe o legado. Ensina intimidade com Deus. Uma das coisas que são principais nessa caminhada, nessa pegada. Ensina o que é intimidade com Deus. E viva intimidade com Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esses são os 7
características e princípios para caminhar ou para deixarmos um legado para esta geração. Eu, como profeta, eu quero liberar esse legado no teu coração, eu quero queimar esse fogo, eu quero que Deus, o Espírito Santo, faça arder de paixão, de fogo, e que Jesus, que é a pessoa que batiza com o Espírito Santo e também com fogo, ele venha te batizar, ele venha te possuir com o Espírito Santo, ele venha te possuir com o fogo, aleluia, de Deus na tua vida, que ele venha, aleluia, contagiar o teu coração, aleluia, o teu coração comece a bater de uma forma diferente, acelerado, que você entenda que Jesus já te chamou e que ele te está, aleluia, rechamando de novo, ele te está reposicionando para que você caminhe, corra, ande com pessoas de Deus, ande com pessoas como Eliseu, ande com o profeta, ande com Moisés, anda com Jesus, anda com os apóstolos, anda com pessoas que realmente valem a pena, anda com pessoas que realmente te marquem, te identifiquem, que tenham algo para te deixar, que tenham algo para te entregar nas mãos e que você também possa fazer a mesma coisa, em nome de Jesus, amém, irmão? Boa tarde. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, amém? E que o shalom de Deus seja liberado, junto com um legado na tua vida, que nada te falte, amém? Em nome de Jesus, que Deus proveia infinitamente mais daquilo que você pede ou imagina, ou tem pensado. Que Deus te abençoe com a bênção do Senhor, que é aquela que enriquece e não traz tristeza, não traz pobreza, não traz ruína. A bênção de Deus te inunde em todo o teu legado, em toda a tua caminhada, em tudo aquilo que você empreender, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Orem por mim, obrigado. Obrigado por todos aqueles irmãos que estiveram orando e que estão orando. E eu peço, por favor, continuem orando, amém? Porque esta sétima cruzada profética, apostólica, né, culmina hoje. Mas eu acredito que Deus vai me permitir mais e mais caminhar, aproveitar o tempo, remir o tempo para obedecer Ele, para levar esse fogo, para ativar outros corações, para levar esse fogo, em nome de Jesus. Amado, muito obrigado. Shalom, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pronto eu estarei compartilhando, né, essa mensagem no meu canal no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, por toda a minha rede, né, aqui no Facebook. Compartilhe, quem quiser compartilhar, fique à vontade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que realmente essa palavra seja mais do que uma palavra, seja uma vivência transmitida, liberada ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.